Olá, bem-vindo a mais um vídeo de meu canal. Hoje vamos tratar de uma curiosidade sobre o profeta Daniel. Seu livro é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, dada a sua importância para a revelação do futuro. Sabemos que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu e sitiou Jerusalém, levando para si utensílios do templo e também jovens hebreus cultos, inteligentes e sem defeitos físicos para servir em seu palácio após 3 anos de instrução. Esse trecho bíblico mostra isso. Disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel estava entre esses jovens, junto com Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Assim, Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, seria o responsável para ensinar esses jovens a servirem no palácio do rei. E se ele era o chefe dos eunucos, obviamente ele seria responsável por eunucos. E sabemos também que o profeta Isaías já tinha profetizado a esse respeito para Ezequias, rei de Judá, muito tempo antes. Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia." Portanto, Daniel deveria sim ter se tornado eunuco no palácio do rei Nabucodonosor. Mas o que seria um eunuco? Segundo o dicionário, eunuco seria um homem castrado, cujos órgãos reprodutores foram retirados. E assim eram utilizados como empregados domésticos, na guarda dos haréns e até como algum tipo de soldado. Mas e na Bíblia? A palavra eunuco, usada no livro de Daniel, em Isaías e também em diversos outros do Antigo Testamento, vem da palavra hebraica saris, que inicialmente significa oficial ou um oficial da corte. O significado secundário de saris é castrado. O texto lido de Daniel no início exemplifica essa tradução duvidosa. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Mas outra versão da Bíblia diz: "Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza." Assim, essa palavra pode ter sentidos diferentes, como oficial da corte, como castrado ou até como ambos. O responsável pelo alojamento das mulheres, sem dúvida, era um oficial castrado. O livro de Esther possui 12 citações dessa palavra hebraica saris, para representar eunucos ou oficiais da corte do rei. Mas aqui temos a certeza de que Hegai era o eunuco castrado, pois cuidava do harém. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Ou então, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ou então, em Isaías: "Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado." Esse trecho deixa claro que se trata de eunucos castrados, porque se refere à menção de que terão um nome melhor do que filhos e filhas.
pois na qualidade de eunucos não poderão ter filhos. Assim, seria um consolo a eles. Por outro lado, havia eunucos servindo também em outras funções, ocupando altas posições, e não necessariamente castrados, como Potifar, por exemplo, cujo título utiliza a mesma palavra sares, aplicada aqui como oficial do faraó. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ou então, no episódio dos sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe de faraó, que foram interpretados por José e que possuíam o mesmo título de oficial, correspondente aos sares. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Por isso perguntou José aos oficiais do faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Portanto, o termo eunuco, do hebraico sares, pode significar na Bíblia tanto um eunuco castrado quanto um oficial da corte real, não necessariamente castrado. Daniel e seus 3 amigos eram eunucos, mas não se sabe exatamente se foram castrados ou não. Era costume da época o rei selecionar pessoas cultas de outras nacionalidades para servirem em sua corte. Mas também era costume que fossem castrados para não haver a possibilidade de terem filhos com alguém da corte, ou mesmo ter algum relacionamento sexual. Embora a Bíblia não explicite isso com relação a Daniel, pode-se dizer que uma possível família sua não é mencionada em nenhum lugar, e nem a dos 3 amigos. É interessante que quando o rei queria punir alguém por desrespeitar as leis, a pessoa e sua família eram punidas ou mortas. Assim, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo por não adorarem a estátua do rei Nabucodonosor, estavam sozinhos, sem sua família junto. Ou então, quando Daniel foi jogado na cova dos leões por orar a Deus, desrespeitando o decreto real do rei Dario de não poder orar a nenhum deus exceto ao rei, também foi sozinho, sem nenhuma possível família sua. E neste caso já estava com mais de 80 anos de idade, já deveria ter constituído família, e esta deveria ter ido para a cova dos leões também. Então, há indícios de que Daniel e seus amigos realmente podem ter sido castrados para servirem na corte do rei da Babilônia, mas não se pode afirmar com certeza absoluta. Grato por ter estado aqui junto até o final e até o próximo vídeo.